muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nem tudo é o que parece ser. Vamos ver logo após a vinheta. É por isso que nós temos que estar atentos aos versículos na Bíblia. Nós não podemos usar um versículo fora do seu contexto e muitas vezes, por usarmos um versículo isolado, nós tiramos totalmente o sentido daquele versículo. Vamos ao nosso tema: cooperando no que desagrada a Deus. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 41, verso 6. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Um versículo muito interessante, não é mesmo? Ele nos faz lembrar de cooperação, ele nos faz lembrar de união e como a cooperação, a união é importante. Vemos isso na primeira guerra que Israel enfrentou, que foi uma guerra contra os amalequitas. Êxodo capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E nesta guerra nós vamos observar que houve cooperação de todos. A cooperação é uma ação conjunta para uma finalidade, um objetivo em comum. Nós vamos ver nesta guerra que Josué ele ficou no campo de batalha no comando do exército. Êxodo capítulo 17, verso 9. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E é interessante que quando Moisés sobe ao cume do monte, ele sobe na companhia de Arão e Ur, e a Bíblia nos mostra que Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. Êxodo capítulo 17, verso 11 e verso 12. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, quem que tomou? Arão e Ur, e a puseram debaixo de Moisés para sentar-se sobre ela. E olha que interessante a estratégia. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E Deus deu vitória ao povo de Israel. Houve esta cooperação que foi algo muito tremendo. Moisés, em gratidão ao Senhor, ele fez um altar. Êxodo capítulo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Paulo, ele nos mostra que também nós devemos ser cooperadores. Nós devemos cooperar uns com os outros, porque nós somos partes do corpo de Cristo. Efésios no capítulo 4, verso 15 e verso 16. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você vê que há uma cooperação no nosso corpo e nenhuma parte tem inveja da outra. É por isso que nós precisamos aprender a cooperar com os nossos irmãos, a cooperar com os outros, porque nós temos uma função específica no corpo de Cristo. A cooperação, ela nos mostra a união, e união e cooperação agradam ao nosso Deus. No Salmo 133, verso 1, nós vemos como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em
fraternidade. Em outra versão fala quando os irmãos vivem em união, porque um coopera com o outro, um ajuda o outro, um é usado para consolar, para confortar, para fortalecer o outro. A cooperação, ela pode demonstrar sim um amor fraternal, como Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, concluindo: tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. E Pedro fala isso, nós temos que demonstrar compaixão, nós temos que demonstrar amor fraternal. O rei Salomão, ele fala que a cooperação traz qualidade de vida ao ser humano. Vamos conferir Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e verso 10. Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro, mais pobre do que estiver sozinho e cair. Assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Então é importante a cooperação, é importante a união. Paulo ele nos mostra que sempre haviam pessoas que cooperavam com ele na divulgação do Evangelho. Romanos capítulo 16, verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eu trouxe o exemplo de Priscila e de Áquila, mas Paulo sempre ele cita exemplo de pessoas que cooperaram com ele. Vamos ver mais um, 2 Coríntios capítulo 8, verso 23, que diz: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. É importante realmente nós vermos a cooperação entre os irmãos, a cooperação entre as pessoas. E Paulo, ele nos mostra que as igrejas cooperavam com as necessidades dos irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 18. Agora estou plenamente suprido até em excesso. Olha que cooperação tremenda. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Paulo está agradecendo à igreja de Filipos pela cooperação, pela ajuda financeira, pelos donativos. E como o Senhor, Paulo, ele nos adverte que devemos cooperar com os nossos irmãos. Romanos capítulo 12, verso 13. Cooperai com os santos nas suas necessidades. É importante para nós estarmos até com esse privilégio de podermos ajudar as pessoas, de podermos socorrer as pessoas, de poder estar dando um suporte para aqueles que estão necessitando. Vamos ver um exemplo no Antigo Testamento. Davi, enquanto fugia do rei Saul, ele cooperou com um homem que era mau, com Nabal, marido de Abigail. Ele protegeu os pastores de Nabal e os rebanhos de Nabal. 1 Samuel, capítulo 25, verso 16. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Davi, ele mesmo estando numa situação difícil, fugindo do rei Saul, ele cooperava com aquele que era necessitado. Enquanto Davi cooperava com Nabal, cuidando dos pastores, protegendo os pastores de Nabal, ele estava fazendo algo que agradava a Deus. E no nosso texto base, nós vemos que Isaías está falando sobre cooperação, está falando sobre união e, por que não dizer, até mesmo trabalho em equipe. Isaías capítulo 41, verso 6, que nós vimos no nosso texto base, nós vamos ver novamente. Um ajudou o outro e disse ao seu companheiro: esforça-te. Por que eu falei no começo que nem tudo é o que parece ser? Porque para nós entendermos esse versículo, nós precisamos estar analisando ele dentro do contexto
Esse versículo é muito usado para fortalecimento, para conscientização da necessidade de cooperação, para estimularmos os irmãos a ajudarem, a cooperarem, mas é importante eu entender o contexto em que ele está inserido. No versículo 1 de Isaías 41, está nos mostrando que Deus chama as nações para juízo, para mostrar às nações quem é Deus, mostrando às nações a sua soberania. Isaías capítulo 41, verso 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Olha só, as nações, elas deveriam se aproximar de Deus, mas mostrando respeito, mostrando reverência. Elas deveriam estar em silêncio para ouvir o dono, o Criador de todas as coisas falando. Após isso, após eles ouvirem, eles poderiam se pronunciar, mas eles teriam que ter argumentos válidos. Por isso que fala, renovem as forças, tragam argumentos válidos para podermos chegar a juízo. Já no versículo 2 e 3, Deus está citando o rei Ciro. Rei Ciro era o rei da Pérsia. Ele foi levantado por Deus. Deus qualificou o rei Ciro. Deus usou o rei Ciro, inclusive, para libertar e abençoar o povo de Israel. Isaías, capítulo 41, verso 2 e verso 3. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Lógico que a resposta é o nosso Deus. Aí vem outra pergunta. Quem faz com que as nações se submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Nós vamos comparar justamente este versículo no livro de Esdras. Olha que interessante, Esdras capítulo 1, verso 2. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. É muito interessante nós nos lembrarmos sempre que a Bíblia, ela é coerente, que a Bíblia, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é coesa. E no versículo 4, Deus mostrou através de perguntas às nações quem foi que fez isso. Nós vemos quem que tem todo o poder. É o nosso Senhor. Vamos conferir Isaías capítulo 41, verso 4. Quem fez e agiu desta maneira? Novamente, né? A resposta é o nosso Deus. Voltando, quem chamou as gerações desde o princípio? É o nosso Senhor. Mas aí o nosso Senhor responde: eu, Yahvé, que sou o primeiro, eu sou o mesmo com os últimos. Ele mesmo respondeu. Olha que interessante, ele fez a pergunta: quem agiu desta maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? E ele falou: eu, Yahvé, eu sou o primeiro, eu estou com os últimos, eu sou o mesmo com os últimos. E Moisés, ele nos mostra sobre o nosso Deus, o único Deus soberano, o único Deus poderoso, o único Deus eterno. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. O nosso Deus é todo-poderoso, o nosso Deus é soberano. Já no versículo 5, está mostrando a ação das nações com medo, temerosas, que viram que seriam subjugadas pelo rei Ciro.
Isaías capítulo 41, verso 5. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. As ilhas está se referindo às nações. Já no verso 6, as nações se unem, que é justamente o nosso texto base. As nações se unem cooperando entre si, se motivando um com o outro para buscar auxílio em seus deuses ou em um Deus maior, mas se encorajando mutuamente. Vamos mais uma vez conferir Isaías capítulo 41, verso 6. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Tem outra versão que fala assim: prestaram assistência mútua. Dizem um ao outro: coragem. Era necessário coragem para viverem aquela situação tão terrível que eles estavam vivendo. Eles sabiam que o rei Ciro iria destruí-los, eles precisavam de coragem e eles precisavam se unir, e juntos eles se colocaram contra o rei Ciro. Eles precisavam se opor ao rei Ciro para tentar destruí-lo. Eles se uniram todos em um só propósito, em um só pensamento. Olha só, eles precisavam fazer um novo ídolo para alcançar o favor dos deuses, para alcançar o favor das divindades e para pararem o grande conquistador, o rei Ciro. Eles tentaram se encorajar, assim como a Bíblia nos mostra sobre os filisteus. Os filisteus, eles fizeram isso quando eles estavam guerreando contra Israel, e os filhos de Eli levaram a arca para o arraial. Vamos conferir? 1 Samuel capítulo 4, verso 8 e verso 9. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Não eram deuses, não, era só o nosso Deus Todo-Poderoso. Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então você vê, eles também estavam se encorajando, se fortalecendo, se fortificando um com o outro. Era também uma cooperação. Mas se nós formos lembrar de outro exemplo, eu só vou citar da própria construção da Torre de Babel. Eles também se uniram para construir juntos. A Bíblia também mostra reis que se uniram para conquistarem outros territórios e subjugarem outros povos, como exemplo na guerra dos 5 reis contra 4 reis. Eles levaram cativo Ló e a família de Ló, os bens de Ló. Eles levaram tudo que tinha Sodoma e Gomorra. Mas estes reis que estavam prevalecendo, estes 5 reis, foram derrotados, sabe por quem? Por Abraão. Abraão e aqueles que estavam com ele, que eram poucos. Voltando ao nosso texto de Isaías, no verso 7, nos mostra como aquelas nações trabalharam em equipes. Eles cooperaram uns com os outros para produzir um Deus. Isaías 41, verso 7. Assim, o artesão animou o ourives, e o que alisa ao martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tomba nem se mova do lugar. Olha qual era a intenção dele. Vamos entender essa cooperação. O artesão, a função do artesão era moldar a imagem. Já o ourives tinha a função de revestir esta imagem de ouro. Em compensação, a gente vê que aquele que alisa é aquele que faz os ajustes finais, os ajustes mais delicados. E o que bate na bigorna é aquele que vai prender a imagem ou o ídolo para que ela não caia. Olha no que eles estavam colocando a confiança deles. Eles estavam buscando um Deus, um ídolo,
para derrotarem o rei Ciro. Essas nações estavam cegas, elas estavam imersas na idolatria. Eles não se submeteram ao Deus verdadeiro, mas eles usaram o encorajamento de um com o outro. Por quê? Porque eles não queriam estar sujeitos ao rei Ciro. No verso 6, que nós vemos 3 vezes no nosso estudo, nos mostra justamente isso. Nações que se uniram, cooperando entre si, se fortalecendo um ao outro, se encorajando um ao outro, mas com a função de fazerem um ídolo, um falso Deus, para quem sabe obter o favor desse falso Deus e ser livrado por ele. Quanto ao medo de Israel, Deus lhes mandou um verdadeiro encorajamento, e o verdadeiro encorajamento vem do Senhor. Isaías capítulo 41, verso 10, tão usado por nós nos nossos estudos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Oh, louvado seja Deus! Deus usa esta palavra para encorajar o povo de Israel, para trazer esperança ao povo de Israel, para mostrar ao povo de Israel que o Todo-Poderoso era aquele que estava com eles, era aquele que ia tirar eles do cativeiro, era aquele que estava sustentando, fortalecendo e ajudando a cada um. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.